A paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Isaías capítulo 35. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Então, que nesse momento haja salvação da alma, que nesse momento, Pai, aquele que esteja perdido, aquele que esteja confuso, aquele que talvez não sabe como se levantar, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha dar forças, meu Pai. Porque o Senhor prometeu que na nossa fraqueza, que é visto o Teu poder. Então, meu Pai, venha dar poder nessa pessoa que talvez pensa que tudo já terminou, que já nada há sentido, que nada pode dar certo, meu Pai. Venha colocar o Teu poder sobre cada um de nós aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Isaías capítulo 35, a partir do versículo 3, fala assim: Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os jurbeiros no ermo. Então vamos parar até aqui para entender um pouco, esses versículos, não? No versículo 3 fala para fortalecer as mãos dos fracos e firmar joelhos tementes. A única pessoa que pode fortalecer em qualquer área da nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. E às vezes queremos buscar força em medicamentos, queremos buscar força nas pessoas, queremos buscar força e num vizinho, queremos buscar força e dentro do casamento, queremos buscar força em ganhar mais dinheiro, buscar força em ir de férias para poder esquecer dos problemas, buscar força em várias coisas. E é certo que essas coisas às vezes nos dão essa força em determinado momento, mas depois essa força vai embora. Depois nos sentimos frágeis, nos sentimos que estamos incompletos. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança. E uma vez que ele disse, façamos o homem à nossa semelhança, isso quer dizer que o homem não pode se separar de Deus. Isso quer dizer que a partir do momento que o homem se separar de Deus, vai haver uma morte espiritual. É por isso que nós buscamos de tudo para preencher esse vazio, mas nunca conseguimos preencher esse vazio. Por quê? Porque esse vazio é o lugar específico, é o lugar que foi feito só para o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É por isso que construímos famílias, mas continuamos vazios. Temos talvez um bom relacionamento, mas continuamos vazios. Temos uma boa casa, um carro novo, um bom trabalho, não nos falta dinheiro, não nos falta de nada. Vamos de férias, vamos tudo isso, vamos um ao outro, mas sempre há algo entre nós que clama, que grita, que falta algo. E esse algo é a presença do Espírito Santo. Então, por isso que, para fortalecer, no momento que estamos nos sentindo fracos, no momento quando não temos força, no momento quando queremos desistir, no momento quando parece que tudo está perdido, no momento quando parece que todo mundo nos despreza, que todo mundo parece que está aí a colocar tudo para que seja em contra a nossa vida. A única pessoa que pode fortalecer é o Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Como podemos expulsar toda a maldição da nossa vida? Através do nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus é aquele que faz com que todas as trevas, toda a opressão, tudo aquilo que vem para atormentar a nossa alma caia por terra no nome de Jesus. O seu nome é poderoso. O seu nome cura, o seu nome liberta, o seu nome restaura, o seu nome faz com que aquele que esteja a se sentir fraco venha se sentir forte em seu nome, em Cristo Jesus. Então, o que Jesus fez na cruz não foi algo em vão, algo que se falaram como uma história, um conto de fada, não, foi algo real.
Mas para que nós possamos ver que o nome de Jesus tem poder, temos que colocar em prática a sua palavra. Temos também obedecer a sua palavra. Então, Deus mandou o seu único filho para levar todas as nossas cargas, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que não nos deixa viver, tudo aquilo que nos sufoca, tudo aquilo que parece que se não é resolvido nesse momento vamos morrer, ou simplesmente vamos tirar a nossa própria vida. Mas Jesus veio para dar luz, para dar vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que quer seguir o seu caminho já não tem vida. Tem vida fisicamente, mas a vida espiritual não tem. Porque a pessoa sente que falta algo, a pessoa sente que a sua alma grita por algo, mas não sabe o que é. Por isso tem pessoas tomando medicamentos para tirar a depressão, mas o medicamento é só para deixar a pessoa assim, meio sonolenta, mas depois vai o efeito do medicamento, a pessoa talvez começa a ter as crises que fazia antes. Vamos de viagem para poder relaxar a cabeça, vamos aí, durante o período de viagem estamos a relaxar a cabeça, mas quando voltamos de viagem, parece que tudo ficou ainda pior. Porque nós muitas vezes tentamos fugir do problema para poder solucionar o problema. Mas é ao contrário, temos que enfrentar o problema para poder solucioná-lo. E com Deus, com o Espírito Santo, nós começamos a ver que Ele nos dá essa sabedoria para poder prevenir os problemas. Aí onde nós pensamos que é problema, quando temos a Deus conosco, estamos a prevenir os problemas, porque coisas grandes podiam vir piores na nossa vida. Mas com o Espírito de Deus, perguntando ao Espírito Santo cada passo que nós vamos dar, aí estamos a prevenir problemas. Problemas graves, problemas que talvez não tenham retorno, problemas que talvez marcam toda a nossa vida, marca toda a nossa geração. Então, é o Espírito de Deus quem dá essa força. É o Espírito de Deus que faz com que nós estejamos firmes. Entende? É o Espírito de Deus que faz com que nós possamos levantar a nossa cama e falar assim, hoje eu vou conseguir, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nós temos que entender que não é religião, que não é doutrina, que não é igreja A, B ou C ou D, mas sim é um relacionamento com Deus. Porque eu já passei por várias religiões. Desde pequenininha, já passei por várias religiões. E eu não tenho de criticar a nenhum. Por quê? Porque quando nós entendemos que o principal é colocar em prática a palavra de Deus, não importa a religião que nós vamos estar, não importa. Porque de que vale que eu diga, eu sou igreja A, eu sou igreja B, eu sou igreja C, se eu não coloco em prática a palavra? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu falo, não, vai na minha igreja, não, vai na outra igreja, vai aqui, vai aí. E depois, não colocar em prática a palavra. Então, a nossa oração quando nós estamos a orar por algum familiar que queremos que venha para Cristo, que venha a ser um homem, uma mulher de Deus, uma filha, que obedeça a palavra de Deus, temos que entender que a primeira coisa a orar é pedir, meu Pai, que o meu familiar venha conhecer o Teu Espírito Santo. Que o meu familiar venha ter um encontro com o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos, desculpa, hoje estou um pouco tocada a garganta. Muitas vezes nós queremos que o familiar venha para a igreja. Mas nós não oramos a Deus que o familiar venha ter um encontro com Deus. Eu por várias vezes eu falava, não, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, conhecer a Deus, isso mais o outro. O familiar cada vez mais ficava mais oprimido, mais afastado, mais aborrecido. Por quê? Porque eu falava da igreja. Igreja, 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 igreja. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo assim, por que não oras para que eu possa e para que o teu familiar venha ter um encontro comigo, um encontro com o meu Espírito Santo, em vez de dizer igreja, 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 porque o Espírito Santo falou assim, quando o teu familiar, porque a palavra dele fala, agora eu acho que é no Novo Testamento, e onde ele fala que nós temos que ter testemunha, porque sendo testemunha própria de Jesus Cristo, nós vamos ganhar a alma dos nossos familiares, ganhar as almas daqueles que estão aí perdidos. Mas quando nós não somos testemunhas, nos concentramos em religiões, nos concentramos que eu tenho que fazer as coisas assim, como tem que ser doutrina, o familiar termina afastando de nós, porque aí vai ver que nós não estamos dando testemunhas de Jesus Cristo, estamos a fazer um protocolo da igreja. Entende? Então, a partir do momento que o familiar começa a ver o nosso testemunho, que nós estamos a dar testemunho de Jesus Cristo na terra, que estamos a ter o comportamento de Deus, do seu Espírito Santo, o familiar vai dizer assim, espera assim, porque esse familiar antes era rabugenta, era nervosa, era egoísta, era prepotente, era arrogante, era isso, mas o outro, mas hoje há uma diferença.
Os nossos colegas de trabalho vão dizer assim, espera, porque essa colega trabalhante era prepotente, é uma colega de trabalho que era insuportável, era depressiva, entende? Ela é nervosa. Mas hoje há uma diferença nela. O que será que tem essa pessoa? Então, aí é onde nós ganhamos e agimos para Jesus Cristo. Aí é onde nós vemos o familiar e restaurar e mudar. Mas nós quando tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, o familiar vai à igreja, como o meu, vai à igreja, foi à igreja. Mas aí começa a quê? Vamos pensar. O familiar começa a reparar nos defeitos das pessoas que estão dentro da igreja. O familiar começa a dizer assim, eu vou para a igreja para ser como tu. Que dentro da igreja és uma santinha, dentro da igreja faz tudo bem, mas dentro de casa és um diabo em pessoa. O familiar vai dizer assim, eu ir para a igreja para comportar como as pessoas da igreja, que comportam-se mal, que falam mal de um do outro, que não há união, que é só aparência, que é hipocrisia, isso, mais o outro. Mas quando nós oramos a Deus, pedindo ao Espírito Santo, que o meu familiar, o dia que ele colocar o pé dentro da igreja, seja com o teu Espírito Santo, seja cheio da tua presença, seja com os olhos em ti, Jesus, não com os olhos nas pessoas, porque as pessoas, mesmo estando dentro da igreja, são pessoas também falhas como nós, são pecadores como nós. E Jesus veio aqui para curar a enfermos, não aos sãos. Ele veio aqui para buscar os pecadores, para ao arrependimento dos seus pecados. Porque aquele que é certinho, aquele que não tem nenhum pecado, não precisa de Deus. Porque Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de Deus, aqueles que precisam de afastar dos seus pecados. Então, para que Jesus vai vir para uma pessoa que não precisa de Deus? Uma pessoa que é certinha, uma pessoa que é perfeita. E muitas vezes falamos assim, não, é que eu não vou à igreja, porque se eu for à igreja, desculpa, se eu for à igreja, a igreja tem muitos hipócritas, a igreja tem muitas pessoas falsas, isso, mas outro, então eu não vou para a igreja. Vamos já ver uma coisa. No nosso trabalho tem um monte de pessoas hipócritas, um monte de pessoas falsas. Mas nós deixamos de ir ao nosso trabalho porque tem pessoas hipócritas e falsas? Não. Por que não deixamos de ir ao nosso trabalho por causa disso? Porque precisamos de sustento para manter as nossas contas em dias, para ter sustento para a comida, para nossas necessidades básicas, certo? Então por isso não deixamos de ir ao trabalho, só porque tem hipócritas e falsas no trabalho. Não deixamos de ir a uma reunião, a uma comida familiar, aunque às vezes deixamos de ir porque tem famílias e famílias, não? Mas não deixamos de ir a essa reunião familiar. Mesmo sabendo que há familiares que são hipócritas e falsos, não deixamos de ir por quê? Porque temos um compromisso. Então, por que se eu vou ao meu trabalho, mesmo tendo hipócritas e falsas, pessoas falsas aí, eu vou para o meu trabalho, certo? Porque eu sei que eu preciso desse dinheiro para ter um sustento, para poder satisfazer as minhas necessidades. Então, por que eu não vou para a igreja? Mesmo tendo hipócritas e falsos, por que eu não vou para a igreja? Também para alimentar a minha alma, para alimentar o meu espírito, que está aí a gritar, a minha alma está aí a gritar, precisando de socorro. Estou cheio de depressão, ansiedade, estou cheio de opressões na alma, insônia, entende? Dores e mais coisas, mas eu não sou capaz de ir à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas e falsos. Então eu não vou para a igreja. Essa é a desculpa. Então é uma desculpa esfarrapada. Porque se eu vou ao meu trabalho porque tenho hipócritas e falsos lá dentro, também porque eu sei que eu preciso alimentar o meu corpo com o dinheiro que eu vou receber. Então também as necessidades do meu espírito, da minha alma, também eu vou para a igreja receber. Eu não vou colocar o foco nas pessoas, eu não vou colocar o foco no que os outros estão a fazer de errado. Porque no meu trabalho tem pessoas a fazer coisas erradas, mas eu não coloco o foco para dizer, não, está a fazer coisas erradas, então eu não venho trabalhar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu não vou deixar de ir à igreja só porque o outro está a fazer coisas erradas. Pelo contrário, eu vou aí buscar o meu Deus, eu vou aí buscar o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então eu não vou estar concentrado num outro nisso, mas porque senão eu vou estar saltando de igreja, só porque há pessoas a fazer pecados, só porque há pessoas a fazer coisas erradas. Quando nós colocamos o foco em nós, nós entendemos que o foco é Jesus Cristo. O outro pode estar em pecado, o outro pode fazer a sua vida como quiser, mas eu vou guardar a minha alma, eu vou guardar a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus. Porque pelo fato de que o meu colega de trabalho esteja a fazer coisas erradas, isso não quer dizer que eu vou fazer. Isso não quer dizer que eu vou deixar o meu trabalho. Então, porque também eu vou deixar de ir a ouvir a palavra de Deus na igreja. Porque eu vou deixar de ter essa comunhão com Deus. Só porque há pessoas a difamar. Porque no nosso trabalho também, às vezes, passamos por pessoas que nos difamam, que nos desprezam, mas mesmo assim não deixamos de ir a trabalhar. Continuamos a ir no trabalho.
Não é assim? Então, que mal nos fez Deus para nós ir, para deixar a casa de Deus? Que mal nos fez Deus? Então, quando passamos por situações assim, nós temos que entender que temos que clamar o nome de Jesus. Temos que dizer, Espírito Santo, limpa o meu coração, porque dentro da igreja, dentro do meu trabalho, tem uma pessoa a me fazer a vida impossível. Dentro do meu trabalho, dentro da igreja, estou a sofrer desprezo, calúnia, difamação. Mas lava o meu coração com o sangue de Jesus, lava a minha mente com o sangue de Jesus para eu poder seguir o Senhor e não aquilo que me está a atormentar a vida. Dentro da nossa casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, qualquer pessoa que nos esteja a fazer guerra, que nos esteja a oprimir a alma, que esteja a tirar a nossa paz, vamos clamar o nome de Jesus. Vamos falar assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, limpa o meu coração. Meu Pai, essa pessoa me está a atormentar a vida, essa situação veio para tirar a minha paz, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que levantou em contra a minha vida cai por terra no nome de Jesus. Porque na sua palavra mesmo nós podemos ver que sempre quando algo ou alguém, alguma situação levanta em contra aquele que está a obedecer a Deus, cai por terra. Cai por terra. Então não vamos focar em pessoas. Entende? Porque quando nós dizemos, não, é que a igreja A, B ou C é melhor, sabe o que nós estamos a ser? Religiosas. Quando eu falo, não, a minha igreja é melhor que a tua, estamos sendo religiosos. Por isso nós vemos que muitas vezes nós falamos, eu sou da igreja A, B ou C ou D, mas o testemunho que nós damos da nossa igreja é como que eu posso dizer, é algo desprezável, é algo que sinceramente dá até vergonha. Por quê? Porque não damos testemunho de Cristo. Falamos mais da igreja, de que falar de Jesus Cristo, de que falar da palavra de Deus, de que colocar em prática a palavra de Deus, de que obedecer a palavra de Deus. É por isso que pessoas começam a afastar a presença de Deus, porque falam assim, para eu ser como essa pessoa, para eu ser como tu, eu prefiro não ir à igreja, porque nós não damos bom testemunho. Quando nós damos bom testemunho de Deus, mesmo o familiar ainda não está dentro da igreja, mas dentro da nossa casa nós vemos claramente que Deus está presente. Dentro da nossa casa nós vemos claramente que o Espírito Santo está a trabalhar. Dentro da nossa casa, mesmo o familiar não está dentro da igreja, dentro da nossa casa nós podemos ver a manifestação de Deus dentro da nossa casa. Por quê? Porque é uma obediência. É por isso que muitas vezes outros falam assim, não, é porque igreja. E não focam em Jesus Cristo. Não estou aqui desprezando a igreja. Pelo contrário. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, temos que entender que a igreja é onde nós vamos avivar a nossa fé. É o lugar onde nós vamos ouvir a palavra de Deus para avivar a nossa fé, para levantar a nossa vida espiritual, para nos dar força. Essa palavra temos que receber com fome e colocar dentro do nosso ser e poder obedecer para poder ver milagres na nossa vida, para poder ver o Deus que nós servimos. Então não nos vamos afastar da igreja porque tem pessoas hipócritas e pessoas falsas. Mas sim, permanecer em Jesus Cristo. Quando vais para a igreja, coloca o foco em Jesus. Pessoas a te olhar dos pés à cabeça, coloca o foco em Jesus. Pessoas a te difamar, a criticar a tua vida, coloca o foco em Jesus. No trabalho, em casa, na igreja, onde que seja. Mas não venha mudar a tua essência, porque o outro está a fazer isso mais outro. Porque senão vai estar cada dia mudando de trabalho, cada dia mudando de prédio, cada dia mudando disso mais o outro. Mas quando colocamos foco em Jesus Cristo, é Deus quem vem e nos defende. É Deus quem vem e faz a sua justiça. É Deus quem vem e coloca tudo no seu lugar. Então, no versículo 4 fala assim, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temeis. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então, quando estamos com Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós não tememos a nada. Não tememos as críticas, não tememos o que o outro pensa, não tememos a difamação, a calúnias, entende? Não vamos pela aparência, não vamos pelo que o outro diz, mas sempre consultamos, Espírito Santo, me guia, orienta-me. Meu Pai, eu estou afastada da igreja, mas me orienta, me mostra qual igreja tenho que ir. Me dá certeza que é essa igreja que o Senhor quer que eu vá e ouvir a Tua palavra. Entende? Porque isso fala, não, é que a igreja A é melhor, a igreja C é melhor. A pessoa começa a olhar só os defeitos das pessoas. E não entende que lá estão pessoas que Jesus Cristo está restaurando. Que lá dentro da igreja estão pessoas que Jesus Cristo está pouco a pouco a colocar uma semente, que é a sua palavra, dentro do seu coração, para que essa pessoa venha sair dos vícios, venha deixar de ser fofoqueira, venha deixar de estar na má vida.
Então são pessoas que estão sendo restauradas, são pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Deus. Então algumas vão ter bons comportamentos, outras vão ter maus comportamentos. Por quê? Porque ainda Jesus Cristo não tocou aonde tem que ser tocado. Porque Deus vai tocar todos os dias, mas tem pessoas que têm um coração mais duro, tem um outro que se entrega antes, isso mais o outro. Entende? Mas então, não fica a arrastar. Vais para a igreja, tens que ir para a igreja. Não. Ora a Deus. Espírito Santo, que meu familiar tenha um encontro com o Senhor. Então, deixemos de cruzar a força no nosso braço para que esse familiar vai. E não vai porque vai dizer assim, é chata, é chato. Sempre está indo para a igreja, chato. Então o familiar não vai. O familiar não quer saber nada de Deus. Por quê? Porque vê que nós não damos testemunho, mas quando nós calamos a nossa boca, oramos pelo familiar, para que Deus toque nele, para que Deus venha fazer com que eles também estejam na presença de Deus. É Deus quem toca. Nosso coração tem que descansar. Cada oração que fazemos a Deus temos que descansar. Não estar aí, não é que meu familiar está no vício, está nisso, está na má vida, isso mais no outro, então ficamos aí aflitos, queremos que esteja na presença de Deus. Não é assim que funciona. Porque eu fiz isso, eu cometi um grave erro. Mas quando eu comecei a entender que sou eu que tenho que dar testemunha de Deus, então aí eu descansei. Não me preocupei que o familiar tinha que estar na igreja, mas sim preocupei-me antes que o familiar conhecesse o Espírito Santo, antes que o familiar começasse a ter um relacionamento com o Espírito Santo, que o familiar começasse a ver exemplos em mim. Então esse familiar sempre vai ter, mesmo não indo à igreja, mas vai vir até a ti perguntando coisas, dúvidas, perguntando, olha, como é que eu devo fazer isso? Olha, o que opinas disso? Olha, estou a passar por essa luta, isso mais outro. Porque o familiar vai vendo exemplos em ti. Entende? Vai vendo exemplos em ti. Vai dizer assim, olha, pode ser que muitas pessoas dentro da igreja estejam aí com falsa aparência, mas eu tenho que reconhecer que o meu familiar é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que segue a palavra de Deus, é uma pessoa que obedece a Deus, é uma pessoa que se vê a diferença no meio de tantos ainda que estão perdidos. Então é isso que o nosso familiar tem que pensar de nós. Não nos preocupemos que o familiar tem que estar dentro da igreja, porque Deus sabe o momento que chama cada um. Temos que nos preocupar com que testemunho estamos a dar perante o nosso familiar. E é esse testemunho que vai fazer com que esse familiar venha estar na presença de Deus. É esse testemunho. Porque eu, por enquanto, eu queria mostrar igreja, o familiar cada vez fugia mais. E em cima, investigava. E quando investigava, só ouvia opiniões negativas. Mas, quando eu entendi que eu tenho que ser, como sou a pessoa mais próxima desse familiar, eu tenho que ser o testemunho vivo, então esse familiar sutilmente já está a vir aos pés de Cristo para a honra e glória do nosso Deus. Mas como? Não fisicamente na igreja, mas sim espiritualmente, pouco a pouco está indo aos pés de Jesus. Então, o dia que esse familiar for para a igreja, ele vai saber que ele não vai estar a olhar pelas pessoas, pelos erros das pessoas, mas sim ele vai saber que ele foi lá por causa de Jesus Cristo que salvou a sua vida, de Jesus Cristo que ele tirou das trevas. Entende? Então é diferente. Deixemos de querer forçar o familiar para ir para a igreja, deixemos de querer forçar o familiar que tem que ir. Não. Vamos ser testemunhas vivas, testemunhas ambulantes de Jesus Cristo na terra. Para que tudo aquilo que veja na nossa vida, o antes e depois, fala assim, não, de verdade, houve uma mudança nessa pessoa. De verdade, essa pessoa não é a pessoa que eu conhecia. De verdade, essa pessoa que era má, arrogante, estúpida e cheia de prepotência. Não, não é. Essa pessoa depressiva que eu conheci, não é. E é assim como essa pessoa vai aceitar Jesus Cristo. Porque de que vale que o nosso familiar esteja dentro da igreja, mas esteja perdido? Esteja aí a olhar os erros dos outros. Mas quando Jesus toca, mesmo estando fora da igreja, mas quando Jesus toca, ele um dia vai. Ele um dia vai, porque o Espírito Santo mesmo vai guiar. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Quem convence, assim como me convenceu a mim, Deus está na sua presença, é o Espírito Santo, não somos nós. Porque a minha mãe lutou desde pequenininha. Vais para a igreja. E eu sempre fugia, fugindo. E quando eu ia de desgosto. Eu ia aí, mas eu nem estava aí dentro da igreja. Eu estava com o corpo dentro da igreja, mas a mente estava longe da igreja. Mas o dia que o Espírito Santo tocou no meu coração, aí já não teve ninguém que me parou. Ninguém. Vem lutas, vem tribulações, vem pessoas a querer me colocar para baixo, a querer me colocar pensamento de derrota, negatividade, mas eu sei quem me chamou. Eu sei com quem eu me encontrei, que foi com o Espírito Santo de Deus. Então, não tenho por que estar focada em pessoas, mas sim em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo me tirou do pensamento de suicídio, me tirou quase 13 anos de depressão, me tirou da enfermidade, do cancro, que me diagnosticaram cancro, me tirou dos vícios, que eu era uma pessoa ansiosa, me tirou também a ansiedade,
Me tirou muitas coisas que agora mesmo não consigo estar. Libertou também familiares. Então eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus. Muitas coisas para agradecer ao meu pai. Então, quando eu vou para a igreja, eu não foco nas pessoas. Eu não foco no que as pessoas estão a falar, a dizer. Eu foco no Deus que me salvou. Eu foco no Espírito Santo que me acompanha todos os dias. Então, seja no trabalho, em casa, na igreja, onde seja, pede força ao Espírito Santo, tu vais ver que ele vai ter a força. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele vai te dar força, ele vai te levantar e vai estar firme para ir na luta. Repreende todo o mal em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Tu vais ver. Clama o nome de Jesus Cristo. No dia da tua angústia, principalmente, ele vai te responder. Meu Pai, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou de uma forma que não tenho nem força para me levantar mais. Me dá força, porque na tua palavra diz que é na minha fraqueza que tu pudesse ver na minha vida. Então, meu Pai, me dá força. Vamos nos sentir renovados. Então, se tens esse desejo de ir para a igreja, mas sente no teu coração que não queres estar misturado com pessoas hipócritas e falsas, fala assim, Espírito Santo, coloca meu foco em ti, que quando eu for para a igreja, eu esteja concentrado em ti. Eu coloco meus olhos em ti, não nas pessoas, porque pessoas são falhas, pessoas são pecadores. Deixemos de querer olhar pelas pessoas, espelhar pelas pessoas para poder seguir a Cristo. A nossa alma é eterna, temos que cuidar da nossa alma, assim como nós cuidamos do nosso corpo. Então, o erro que faz o outro, isso não quer dizer que nós temos que focar nisso. Foquemos em Jesus Cristo. Se queres uma pessoa para ser exemplo de fé, exemplo de como temos que andar com Deus, pega Jesus Cristo. Segue o nosso Senhor Jesus Cristo como teu exemplo. Segue o exemplo que Jesus Cristo deu aqui na terra. Nos 4 evangelhos vai ter o exemplo de Jesus Cristo. Lucas, Marcos, Mateus e João. Os 4 evangelhos. Entra lá e vais ver como tem que ser o comportamento. Como foi o comportamento de Jesus Cristo aqui na terra? Aí vais ter uma pessoa de referência para te espelhar. E não espelhar nos homens, nas pessoas. E depois ficamos frustrados. Depois não queremos nem ir buscar a Deus porque estamos frustrados com o que vimos. Depois vendo, não, é que aconteceu que houve um pastor, um padre, um sacerdote, mais outro, que caiu, que deixou a Deus, e houve um escândalo. Então, como houve um escândalo, nós também colocamos no risco a nossa alma e vamos embora da igreja. E não entendemos que são homens que são falhos, que são homens que são pecadores como nós, que todos podemos falhar, porque a Bíblia mesmo diz, desculpa, aquele que está firme, vigie para não cair. Então, todos estamos propensos a cair. A partir do momento que tiramos o foco de Deus. A partir do momento que começamos a colocar olhos em pessoas e não em Deus. Vamos cair. Mas quando colocamos o foco em Jesus Cristo, pode haver escândalo, pode haver pessoas afastadas da fé, pode até ser a pessoa que me levou à igreja, mas essa pessoa hoje está afastada de Deus, essa pessoa hoje não quer nada a ver com Deus, essa pessoa hoje entrou na má vida. Pode até ser isso, mas eu continuo com meu Deus, eu continuo firme na fé. Então, tira o foco das pessoas, tira o foco daquilo que estás a ver em pessoas dentro da igreja, onde quer que seja, coloca o foco em Jesus. Quando começares a colocar o foco em Jesus Cristo, vais ver que a tua vida vai avançar. Mas por enquanto estamos a colocar o foco no outro, a nossa vida não avança. Não avança. Então aqui não tem a ver com religião. Não tem a ver com doutrina. Mas sim com a palavra de Deus. Porque eu posso estar em 20 igrejas, mas se eu não colocar em prática a palavra de Deus, não serve. Mas não é culpa da igreja, não. É minha culpa. Porque sou eu a colocar o foco em pessoas, em vez de colocar o foco em Jesus Cristo. A igreja não tem culpa. A igreja não tem culpa. Sou eu. Sou eu que tenho que decidir qual é a minha posição. É igual que a minha colega faz algo de errado, então também eu vou me desviar do trabalho. Eu vou deixar de ir no meu trabalho porque a minha colega fez algo de errado. Fez algo aí de escândalo. Roubou. E estava a fazer coisas aí que não é aceitável. Então eu também vou deixar o trabalho. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas nós quando entendemos que, mesmo o meu colega a errar no trabalho, eu continuo permanecida aí, continuo permanecida na fé, continuo permanecida e concentrada no meu trabalho, continuo permanecendo naquilo que eu fui fazer. Pelo fato da minha colega estar a fazer prostituição dentro do trabalho, eu não tenho que fazer a mesma coisa, eu não tenho também que sair do meu trabalho só porque ela está a fazer isso. Não, porque Deus é justo, no momento certo cada um vai colher o que está a plantar. Cada um vai colher o que está a plantar. Então, eu não tenho que estar com foco no que as pessoas estão a fazer, mas sim foco em Jesus Cristo.
É assim. É assim como nós avançamos. E aquele que quer continuar na má vida, tarde ou cedo vai vir as consequências. Mas nós, se queremos ver a nossa vida avançar, vamos tirar o foco das pessoas. Coloca o foco em Deus. Adora somente a Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só Ele é digno de tudo que nós temos na nossa vida. Adora a Deus. Coloca o teu foco em Deus. Tira o foco das pessoas. O que mais temos visto ultimamente é as trevas usando pessoas para poder manchar o nome de Jesus. Mas Deus é fiel. Aquele que permanece firme com Deus, mesmo estando em meio de escândalos, em meio de coisas assim aberrantes, não abandona Deus. Não abandona Deus. Entende? Por isso é uma passagem na Bíblia onde Jesus fala: daquele que comer a minha carne, daquele que beber o meu sangue, terá a vida eterna. Jesus quando falava disso, então muitos se escandalizaram e foram embora. E Jesus Cristo falou para os seus discípulos assim: vocês também querem ir embora? Querem me deixar? Porque o mesmo meio dos discípulos falaram assim: dura é essa palavra, o que ele acabou de dizer. E é aberrante, porque como é que vamos beber o seu sangue e comer a sua carne para ter a vida eterna? Como é que vai ser isso? Jesus falou assim: vocês também querem me abandonar? Querem me deixar? São livres para ir embora. Então Jesus também fala conosco hoje: tu queres me deixar de vir na minha casa, na igreja? Queres deixar de avançar na tua vida, em qualquer área da tua vida, só porque o outro está a fazer a tua vida inferno? Só porque viste erros nos outros? És livre de fazer o que tu quiseres da tua vida. Tu és livre. Não te vou prender. Não te vou impedir. Mas eu te amo tanto. Assim como Deus nos diz: eu te amo tanto que eu quero salvar a tua alma. Eu te amo tanto que talvez hoje está a chegar essa mensagem até ti. Deus me está a usar como instrumento para que essa mensagem chegue até ti e entender que o foco não é nos homens. Porque muitas pessoas, quando Jesus falou: aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, terá a vida eterna, muitas pessoas abandonaram a Cristo, porque se escandalizaram. Mas os discípulos, mesmo murmurando entre eles, não deixaram a Cristo, porque falaram: Senhor, como é que vamos deixar o Senhor? Como é que vamos te abandonar? Se só o Senhor tem a água viva, a palavra viva, só o Senhor tem a palavra de salvação, como é que vamos deixar o Senhor? Então, se queres ver a tua alma salva, se queres ver a tua família restaurada, a tua vida avançar, se queres ver áreas da tua vida que por muito tempo estão aí paradas, mas queres ver avançar, coloca o foco em Jesus Cristo. Coloca o foco em Deus, e não nos homens, e não em religiões, e não em doutrinas. E entender que Deus não tem culpa. Que Deus, o que mais quer é salvar a nossa alma, o que mais quer é nos dar prosperidade com Ele, o que mais quer é ver a nossa alma salva. É ver a nossa vida dando frutos, a nossa vida ter vida de verdade. Não uma vida plástica, uma vida de aparência, mas ter vida de verdade. Porque Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então não coloca foco em pessoas a ponto de querer abandonar a Cristo, mas sim coloca foco em Deus. Busca uma igreja para congregar, para seguir e ouvir a palavra de Deus. Busca uma igreja. Pede ao Espírito Santo, faça essa oração: Espírito Santo, em qual igreja o Senhor quer que eu vá buscar a tua presença? Ele vai te dar a direção. Fala com o Espírito Santo assim, pede a Ele para te dar a direção. Mas não abandone a tua igreja só porque o outro veio falar que a sua igreja é melhor, só porque o outro veio te caluniar, isso mais o outro. Nem abandone o teu trabalho porque alguém está a fazer a tua vida em inferno, mas sim clama o nome de Jesus para te dar força e para colocar tudo no seu lugar. Ok? Deus é fiel, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Então não abandone a casa de Deus, não abandone a Cristo só porque está a passar por uma tribulação. Quando mais tribulação passamos é quando mais temos que buscar a Deus. Quando mais difícil está a situação, quando mais temos que buscar a Deus. Quanto mais bênção também recebemos, é quando mais temos que buscar a Deus. Porque nesse dois está. Nessas duas fases é quando mais temos tendência de abandonar a Deus. Quando temos muitas bênçãos e quando estamos no fundo no poço. Temos essa tendência de abandonar a Deus. Então, seja na abundância, seja também com pouco, nas tribulações, vamos buscar a Deus. Ok? Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, oh meu Pai, eu já falei o que é da Tua vontade. Eu já disse o que o Senhor pensa, meu Pai. Porque o Senhor me tem aqui como Teu instrumento.
Mas Espírito Santo, convence essa pessoa para que ela não coloque o foco em pessoas, mas sim o foco no Senhor. Que se ela quer uma referência para poder seguir a tua palavra, que ela siga os passos de Jesus Cristo, meu Pai, e não os passos dos homens. Oh Espírito Santo, levanta essa pessoa, limpa o seu coração com o sangue de Jesus, limpa a sua mente com o sangue de Jesus, meu Pai. Direciona essa pessoa, Espírito Santo, aonde ela deve ir ouvir a tua palavra. Coloca uma igreja no seu caminho, meu Pai, para que essa pessoa se congregue, para que essa pessoa venha se alimentar da tua palavra, meu Pai. Porque nós muitas vezes focamos tanto nos erros dos outros, meu Pai, que nós desviamos do foco que é a salvação da nossa alma, desviamos do foco que é estar em comunhão com o Senhor. Então, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aviva a fé dessa pessoa, que essa pessoa possa hoje sair desse vídeo fortalecida, meu Pai. Oh Espírito Santo, eu nada tenho para oferecer, mas o Senhor tem água viva que pode fazer com que cada um aqui presente possa sair daqui saciado, meu Pai. Então, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo fortifica essa pessoa, ensina essa pessoa o caminho que ela deve seguir, e principalmente, meu Pai, que ela entenda que a sua alma é preciosa, que a sua alma é eterna e que a única coisa que pode alimentar a sua alma é a tua palavra, meu Pai. Ó Espírito Santo, levanta o caído, dá força, meu Pai, dá força. E principalmente essa pessoa que está com essa luta dentro da sua casa e não sabe o que fazer, dá força, meu Pai. Levanta o caído, meu Pai, restaura os lares, restaura os corações, meu Pai. Arranca toda opressão, toda falta de perdão, todo rancor, toda raiva, meu Pai, toda mágoa, arranca do nosso coração. E que o Senhor venha trazer um coração novo, não um coração de pedra, mas sim um coração de carne, meu Pai. Ó Espírito Santo, obrigado por mais uma direção e te pedimos que o Senhor venha abençoar esse fim de semana para que cada um possa ter a tua direção, para que cada um possa abrir o seu entendimento para entender o que é a tua vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Um ótimo fim de semana e lembre sempre, Deus é conosco. E mais quando nós seguimos a sua palavra, quando nós obedecemos. Se não tens força, clama o nome dele, que ele vai te responder. E ele vai te levantar com mais força do que poderias pensar que ele te podia te dar. Ok? Deus te abençoe. Eu vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia.